significa quando a Bíblia afirma: todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado? Em sua primeira epístola, o apóstolo João refuta o falso ensino sobre a distinção entre os reinos espirituais e físico. Ao classificar tudo físico como pecaminoso, os falsos mestres dissociavam o corpo do crente de seu espírito. Isso implica que, enquanto o espírito de um crente é iluminado, seu comportamento corporal é irrelevante. Esta era a afirmação dos falsos. João afirma que nosso relacionamento com Deus requer um comportamento consistente com o caráter revelado de Deus. Alguns pensaram que 1 João capítulo 3, versículo 9, deveria ser lido dessa forma: todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, significando que o que Deus produziu em nós, ou seja, uma natureza, é incapaz de pecar. Essa interpretação cairia nas mãos dos protagonistas de João. Isso indicaria que um crente é um espírito iluminado sem pecado em um corpo que peca, ou que seu espírito não pratica pecado, mas seu corpo sim. João está ensinando que o crente é uma entidade. Seu espírito e corpo não são partes independentes. O crente é nascido de Deus, afirma João. A palavra-chave é comprometer-se, significando que um filho de Deus não pode praticar o pecado. O pecado não pode caracterizar aquele que é nascido de Deus, porque Deus é luz. A epístola de 1 João ensina que a família de Deus será semelhante ao Pai. Um crente, não apenas seu corpo, ainda tem a capacidade de pecar. É isto que João afirma, 1 João capítulo 1, versículo 8, e comete atos de pecado, 1 João capítulo 1, versículo 10. O pecado não pode, no entanto, caracterizá-lo interna ou externamente. A tradução da Bíblia Almeida Revista e Atualizada traz melhor 1 João capítulo 3, versículo 9. Nesta versão a gente pode ler assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, isto está em 1 João, como eu disse, versículo 3, versículo 9. O apóstolo João também diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Ele também diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2, e ele também diz: porque isto está em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, Salomão afirma, ou Deus afirma por Salomão: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quem é o único mediador entre Deus e o homem? A Bíblia responde: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Este texto do Evangelho de ouro provavelmente foi escrito pela primeira vez em grego, usando um alfabeto muito parecido com o nosso. Os gregos não foram os primeiros, mas foram uma das muitas pessoas que ensinaram e acreditaram no politeísmo, ou seja, uma multiplicidade de deuses. Eles acreditavam nos deuses da guerra, da paz, do amor, da fertilidade, etc. Tantos outros deuses. Portanto, não é surpresa para nós que foi para os gregos
os atenienses na colina de Marte, que o apóstolo Paulo apresentou o seu discurso eloquente sobre o Deus desconhecido. Atos capítulo 17, você pode ler toda a história. Tragicamente, depois de quase 2000 anos de testemunho cristão, Deus ainda é o Deus desconhecido para muitas pessoas. É de vital importância que entendamos que há apenas um Deus que está acima de todos e a quem todos devemos prestar contas. Deus não é um Deus de terror e vingança como muitos dos deuses gregos pensavam ser. As pessoas daquela época se esforçavam continuamente para apaziguar a ira e extinguir a ira de seus deuses aparentemente implacáveis. O Deus vivo e santo e justo, o nosso Deus, o único Deus vivo, ele é santo e justo, mas também é misericordioso, amoroso e gracioso, não desejando que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento dos seus pecados. Esse único Deus verdadeiro designou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser o único que pode agir com justiça como mediador entre Deus e nós. Isto era necessário porque nascemos com uma natureza pecaminosa. Necessitamos de reconciliação com Deus. A oferta de um mediador não sugere que Deus esteja prestes a negociar sua posição, também nem está disposto a fazer compromisso com nossa posição pecaminosa, que é contrária à sua pessoa intrinsecamente santa. O que Deus providenciou para nós em Cristo é uma pessoa única que pode satisfazer perfeitamente ambas as partes, Deus e o homem. Deus está satisfeito em Cristo porque o Senhor Jesus não tem pecado. Ele tem as qualificações perfeitas para nos representar diante de Deus. Nós, como humanidade, podemos estar igualmente satisfeitos em Cristo porque Ele é e sempre foi Deus. Ele pode representar Deus perfeitamente para nós. O Senhor Jesus Cristo é o único que tem a capacidade de remover nossa sentença. Seu sangue, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. Sabemos que um Deus santo exigia pagamento pelos pecados e que não podíamos nos redimir. O Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo em sacrifício pelo pecado, sofrendo o justo pelos injustos para nos levar a Deus. Somente isto poderia nos trazer a paz com um Deus verdadeiro. A reconciliação e a paz com Deus estão disponíveis para você hoje por meio do poderoso resgate pago pelo Salvador no Calvário. Hoje, se você confiar nele, você terá, pela primeira vez em sua vida, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia afirma isto. A Bíblia diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A Bíblia também diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 16 e 18. E essas palavras saíram da boca do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. É um presente de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Portanto, você que me ouve, se você quer ser salvo, uma salvação que lhe dá segurança, que tenha valor, que veio de Deus, você precisa crer.
no Senhor Jesus Cristo. Esse crer é receber Ele como seu Salvador, excluindo tudo e todos, inclusive você, apoiando-se unicamente nele, porque a Bíblia afirma: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O que você precisa mais? Nada mais é necessário. Não é ele e sua mãe. Não é ele e a oração do padre, do pastor, do missionário. Não é ele você levantar a mão na igreja. Não é ele você ser batizado. Ainda que o batismo é importante para um crente. Mas para a salvação, a Bíblia diz unicamente: em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro